O que o tarô tem a nos dizer para o Brasil no ano de 2022? Então vamos lá. Nós vamos fazer uma jogada na cruz celta, que é o que eu estou mais familiarizado. Então nós estamos agora, nesse momento, fazendo o embaralhamento das cartas. Então o Brasil, ele está vivenciando um momento de muitas potencialidades que exige da fé. Então é um momento que exige demais a nossa esperança do acreditar, né? E ele vem falando também de uma situação de exaustão. Então o Brasil, a partir desse momento de 2023, ele passa por uma renovação, né? O início de um novo período, onde o acreditar será muito importante, onde vai ser necessário empolgação e um momento de realizações mesmo, aonde nós saímos de uma situação de um extremo cansaço, de uma situação de extremo desgaste, que a gente pode ver aqui por meio desse 9 de paus, né? Então as duas cartas que iniciam a situação do Brasil seria o Ás de paus e o 9 de paus. Ou seja, é um momento onde há necessidade de ação, mas não só ação, mas também fé e o acreditar. Nós temos aqui no passado um momento onde nós tivemos que fazer as coisas coletivamente e isso exigia da gente um certo grau de isolamento, né? Uma dedicação bastante grande, tá? E ele vem dizendo que para o futuro nós teremos um momento de maior estabilidade, inclusive no que se refere no campo da saúde, e não temos também de afetos e sentimentos. Então eu entendo que o Brasil no futuro, a médio prazo, tende a encontrar um certo ponto de conciliação e um ponto onde essas divergências tendem a começar a diminuir, né, ou tomar menos espaço no nosso dia a dia, né, porque nós vemos de um período extremamente laborioso que exigiu da gente uma dedicação, uma introspecção, um trabalhar solitário, né, apesar de que trabalhar solitário exige muita sabedoria, para a gente não acabar se isolando demais, né? Porque nós somos animais sociais, nós precisamos do convívio um com o outro. Então nós estamos saindo dessa situação do trabalho mecânico solitário para essa nova situação de equilíbrio mais emocional e de recuperação da nossa saúde psíquica, afetiva, social de um modo geral. Nós temos aqui uma situação onde nós vemos que nós, os 5 de espadas, né? Uma situação de perdas, uma situação de intrigas, uma situação de bastante violência, é o que nós temos vivenciado ultimamente, e o tarô vem dizendo que para o futuro, o nosso potencial para iniciar e realizar as coisas materiais, produzir riquezas culturais, riquezas materiais de um modo geral, é bastante favorável, né? Inclusive coisas que vão favorecer em termos de construção de uma sociedade melhor. Então essa é uma tendência, uma positividade, um potencial maior para construções de coisas no futuro. Nós temos aqui o qual que é a situação, né, que nós estamos vivendo, ela exige muita sabedoria, respeito à sabedoria ancestral. Então essa questão indígena, a sacerdotisa, ela fala muito disso, né? O conhecimento dos antepassados. Então nós vivemos um momento em que esse ponto da questão de como nós lidamos com aquilo que nós recebemos dos nossos antepassados vai ser muito questionado e muito necessário. É uma carta que diz que nós estamos vivendo um momento que necessita também saber conciliar não só o conhecimento formal, mas também o intuitivo, esse lado mais, vamos dizer assim, espiritual, esse lado mais místico, né, das pessoas, ou metafísico, talvez fosse o termo mais exato. Então é um momento que exige bastante isso da gente,
Nós estamos ainda nos sentindo assim bastante cansados e de certo modo traídos com uma série de situações que nós vivemos no país durante os últimos anos, né? Durante um período de tanta mentira, de tanta movimentação política, de tanta instabilidade. Então nós nos sentimos assim bastante cansados, né? Mas o tarô, ele vem falando que nós devemos estar procurando mesmo essa estabilidade financeira e material, e que vai repercutir sobre diversas áreas da nossa vida, tanto na saúde física como na saúde mental, que nós temos condições de perseguir isso e conquistar isso se nós soubermos conduzir e romper com essa coisa do passado de sermos muito individualistas, né? De fazer as coisas dentro de uma rotina muito individualista, esquecer o nosso papel social, o nosso papel coletivo. E ele vem falando, dando como conselho para a gente, usar mais a hospitalidade, a capacidade de acolher, a capacidade de ouvir, ser mais receptivo diante das coisas, que isso vai favorecer bastante o país. Então, de um modo geral, eu acho que é uma tirada de tarô que mostra que a gente tem possibilidades de acreditar que nós vamos ter no ano de 2023 com muito potencial de realizações materiais que vão repercutir de um modo positivo, principalmente se a gente tomar como princípio a hospitalidade, né? Ou seja, saber acolher as pessoas aqui dentro, acolher as pessoas aqui fora, respeitar as tradições, respeitar a ancestralidade. Então, acredito que o tema que tem se falado muito sobre o massacre indígena vai crescer muito ao longo desse ano e vai repercutir bastante. Mas eu acredito que vai ser um ano que vai trazer bastante realizações positivas para o Brasil como nação e uma busca de uma situação de mais de paz, né? Então vocês vejam que o tarô ele fecha nas duas pontas principais da cruz celta com copas, que vem falando justamente da questão do emocional. Então eu acho que é um período de cura emocional, né, que os brasileiros estarão passando. Então fica aqui o nosso jogo do tarô, espero que vocês tenham gostado. E até mais, grande abraço.